Sejam bem-vindos no meu canal. Chegou o dia, gente. Chegou, o dia do testemunho chegou. E é hoje que vocês vão saber o que Deus fez. Uma das coisas, né? Porque Deus não para. Nem dormir ele dorme, ele é o guarda de Israel que não dorme, nem cochila. Então ele trabalha em nosso favor. Ele é tremendo. E o testemunho aconteceu em 96, julho de 96, tá aqui, ó. Eu fui numa conferência, tá nessa fita aqui, ó. Só que não tem aparelho pra produzir ela, né? Então aconteceu em julho de 96, foi em Minas Gerais, Belo Horizonte, e foi numa conferência Poder para Mudar. Foi a primeira vez que eu fui nessa conferência. E algumas amigas minhas, inclusive uma que a maior responsável foi a Marisa Peixoto, né? Que é Maria Isabel Dias Peixoto, devo também muito a ela. Uma pessoa maravilhosa, muito querida, que Deus usou. Eu vou tentar reduzir, gente, o máximo, porque eu sou muito detalhista para falar. Então, vou tentar fazer em poucos minutos. E eu queria ir nessa conferência, ir para essa conferência. Eram 4 noites no Hotel Tauá. Não foi no Hotel Tauá. Foi um outro hotel que eu esqueci o nome, talvez eu me lembre até o final do vídeo. E é um hotel muito chique, ele era na época, em 96, no centro de Minas Gerais, Belo Horizonte, né, capital de Minas, e muito chique. E eu nunca tinha me hospedado em hotel, nunca. Em 96 eu nunca tinha me hospedado em hotel, nunca tinha andado de avião, era o meu sonho. E como Deus realiza sonhos, Ele é um Deus que realiza sonhos, e eu acreditei, eu falei com Deus, pedi pro meu Pai Celeste e acreditei que eu iria para essa conferência. Aqui de Tatuí a gente foi em 8 pessoas. E eu embarquei nessa fé, né? Logicamente que eu sempre estava ali em comunhão, orando, pedindo para Deus. A gente pede aquilo que já foi feito. Incrivelmente já tudo está feito. Mas na época eu não entendia dessa forma, então eu pedia que eu queria ir. Só que dentro de mim, no meu interior, eu sentia, eu sabia que eu ia. Deus falou lá no meu íntimo que eu iria para essa conferência, que era o David Robertson, ele já é falecido agora, e o intérprete Bernardo, o irmão Bernardo. Então a gente saiu de ônibus, chegou o dia, a data da viagem, e eu só tinha, como eu estive sempre em oração para essa causa, para essa viagem, eu estava somente com o dinheiro da passagem de ida, e chegou o dia. Só que no meu interior, eu sabia que eu iria, e eu falei, agora, Senhor? E Deus fala lá dentro, é algo tão grande, tão profundo, que é como se fosse crescendo uma planta, uma árvore. E quando é Deus falando, aquilo vai crescendo dentro de você. E aquilo foi crescendo dentro de mim, que eu iria. Só que chegou no dia, eu só tinha passagem para mim ir. O hotel já estava pago. Então não tinha problema, era só o problema da passagem. E Deus falou para mim, você vai? E como eu orava e pedia para Deus que Ele desse humildade para mim, falava sempre para Ele, eu quero ser humilde, né? O que Jesus falou, aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. E eu falava isso, que eu queria ser mansa e humilde de coração. Então eu falei, bom, o amanhã pertence a Deus. Deus falou bem profundamente comigo que o amanhã não está nem pronto ainda para nós. O amanhã pertence a Deus. E eu pensei comigo, vou ficar lá uma semana, então, se o amanhã pertence a Deus, daqui uma semana muito mais. E a gente embarcou, eu fui. Só que Deus falou, uma outra coisa que Deus falou bem profundo no meu coração, para mim não comentar com ninguém. Inclusive a Juvelina que tá aqui, ó. Vem aqui, amiga. A gente ficou no mesmo quarto. E na viagem a gente foi sentado no mesmo banco no ônibus
e eu não contei para ela, porque Deus falou que não era para me contar para ninguém. Porque se eu contasse para minha amiga Juvelina, ela ia querer me ajudar ou ia pedir para comentar com os outros amigos para ajudar. E com certeza eu iria ganhar a passagem de volta. Mas eu obedeci o Espírito Santo. E eu fiquei quieta e não contei nada. E aí quando a gente chegou lá, eu fiquei muito encantada com aquele hotel maravilhoso. Tudo muito chique, eu nunca tinha ficado hospedada em hotel, acredito que nem você, né, Júlia? Nem você. Nem. Nem eu e nem ela. Então nós ficamos muito maravilhadas, porque aquele café da manhã que, meu Deus, né? Se você, a maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo, com certeza já ficou hospedado em hotel maravilhoso. Então é muito lindo, muito bom, e quem não foi, vá. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Bom, resumindo para você, chegando lá, a gente a estadia já estava tudo paga, né? E eu tinha emprestado de uma amiga, eu devia ainda uma estadia, que na época, em 1996, custava R$110 a estadia. E então eu devia esses R$110. Mas no café da manhã, a gente chegou à tarde, à noite, quando foi outro dia de manhã, já ia o primeiro dia de conferência. Aí a gente levantou, foi pro café da manhã, aquela coisa maravilhosa, né? E eu gosto muito de comer, e comer bem. E eu fiquei lá encantada e come. Juvelina já comeu, já foi, né, Ju? Ela tomou café dela e a maioria das pessoas não podia perder a conferência, que esse era o propósito da nossa viagem, e foram já para assistir a conferência. E eu continuei ali comendo. Aí depois fui, logicamente, já estava iniciando a conferência. Aí chego, sento, ele começou a ministrar, a ministração. Ele parou quando ele estava ministrando e falou: Deus está falando comigo. E ainda ele pergunta para Deus: é isso mesmo, Senhor, que o Senhor está falando? Que nem ele quis acreditar. Porque nós estava muito chique, né, Ju? Eu estava muito chique com a roupa da minha irmã. E aí ele parou e perguntou para Deus, e ele, como se ele também não estivesse acreditando, e de repente ele falou: tem alguém aqui, essa pessoa veio e por isso ela está aqui, mas ela não tem passagem de volta. E eu sentada sozinha, porque eu fiquei comendo, a Juvelina já estava sentada, e os demais irmãos que também estavam nessa conferência, foi daqui de Tatuí, e eu pensava comigo: não pode ser eu, porque pela minha aparência eu não estou com cara de quem não tem passagem para voltar. E eu fiquei ali, e ele repetiu, e falou assim: quando Deus revela é porque Deus quer abençoar, não quer constranger. Vem até aqui na frente. Aí eu comecei a tremer, porque eu vi que realmente esperei alguém levantar, ninguém levantou, então era eu mesmo. E só eu sabia, a Juvelina não sabia, né, Ju? Não contei. Não sabia. Não contei nem para ela, que nós somos mais que amigas, somos como se fossemos irmãs mesmo, confidentes. Daí levantei e fui. Quando eu fui, eu lembrei do que eu tinha falado com Deus, que eu queria ser humilde, mansa e humilde de coração. E o Espírito Santo falou: eis aí o momento. Na hora eu quis ficar assim, meio, que tinha acho que umas 300 pessoas, João? Mais ou menos, 300 a 400 pessoas. 300 a 400 pessoas nessa conferência. Então na hora eu fiquei meio assim, né? Falei: nossa, todo mundo vai saber que eu não tenho passagem de volta. Não tenho dinheiro, na verdade, para comprar passagem de volta, né? Porque... Mas levantei e no mesmo momento que o diabo quis me envergonhar, o Espírito Santo maravilhoso que mora dentro de nós falou assim para mim: filha, não é motivo de vergonha, é motivo de alegria e de honra, porque um Deus tão grande, tão tremendo, tão soberano, dono do ouro e de toda a prata, de todo ouro, ele se importa com você. E eu fui muito feliz lá na frente, porque
por saber que apesar da grandeza desse Deus, da soberania desse Deus tão tremendo, Ele se importou comigo. E eu fui lá na frente e o David Roberts colocou na minha mão uma nota de $100. Eu nem conhecia dólar, para falar bem a verdade. E ele me deu aquela nota, falou, colocou na minha mão e falou: esse é para você. E falou assim para as pessoas que estavam lá no auditório, né? No auditório, falou: se vocês querem ser abençoados nessa conferência, primeiro abençoe essa irmã. E aí eu não vi nada, daí a Jovelina que viu, né, Ju? E daí o que aconteceu, Ju? Foi incrível o que o nosso Deus fez em favor, né, dessa minha amiga, né? Ele é bom para todos, eles não fazem exceção de pessoas, né? Ela foi até a frente, né? E se ajoelhou ali diante o que Deus fez, né? Ela se ajoelhou chorando, né? Pela grandeza de Deus, né? De ele saber, só ele sabia. Nem eu, que sou amiga dela, ela não contou que não tinha dinheiro de volta. Claro que a gente ia ajudar para que ela viesse embora, claro. Nós não íamos deixar a nossa amiga lá, né? Mas não tinha como deixar ela, né? E ela vendo a grandeza do Senhor, ela começou a chorar, né? E ali foram as pessoas que foram tocadas pelo Espírito Santo abençoar ela, né? Ali colocaram cheque, dólar, como ela disse, né? Né? O nosso dinheiro, né? Brasileiro, né? E ficou cheio de ofertas nos pés dela. E ali ela começou a chorar, né? E por ver a grandeza desse nosso Deus. E por isso eu falo para vocês, como é bom obedecer, porque Deus tinha muito para fazer para ela, né? E ela ficou quieta, ela ouviu a voz do Espírito Santo e obedeceu. O importante não é só ouvir, mas ouvir e obedecer a voz do Espírito Santo, que já tinha falado com ela aqui em Tatuí, né? Na nossa cidade, que Ele ia cuidar dela, né? Para nós conhecermos quem é esse nosso Deus, que Ele é grande, soberano. Nós temos que deixar Ele agir, né? Ele faz além do que nós pedimos, pensamos e imaginamos. Esse Deus é tremendo e ela confiou. E para você conhecer quem é esse Deus, tem que deixar Ele fazer. Não colocar as mãos, deixar que Deus faça da melhor maneira possível, que é assim que Ele sabe fazer. O melhor é Ele que nos dá. E ela creu, né? Isso é fé, né? Ela creu na graça e na misericórdia de Deus. E foi, né? Obedeceu, ouviu e obedeceu ao nosso Deus, né? E ali as pessoas, através das pessoas, Deus cuidando dela. E foi além do que ela imaginou, né? O que Deus fez na vida dela através do Espírito Santo de Deus que ela ouviu. Ela ouviu, não deixou de ouvir a voz soberana do Espírito Santo de Deus que cuidou dela, né? E ali e foi vindo pessoas enviadas por Deus para abençoá-la. E agora ela vai, né, completar esse testemunho com o que Deus fez, a quantia. Não sei se ela vai contar a quantia, que às vezes nem precisamos contar a quantia, só contar as bênçãos, o que ela conseguiu fazer com todas aquelas bênçãos que as pessoas depositaram no pé, né, dela, né, as bênçãos maravilhosas. Agora ela vai completar falando o que Deus deu tanto para ela fazer com aquelas ofertas que veio das mãos do nosso Deus soberano. Amém. É isso aí. É isso aí, minhas amoras. Chegou o dia mesmo e eu fiz o casamento da minha filha na época, com o dinheiro, teve churrasco, foi comprado boi e era muito dinheiro. Era bastante dinheiro, sim, que Deus colocou na minha mão. Se eu tivesse falado, teve gente que, a minha irmã, tenho muitos amigos, sempre tive, graças a Deus, falaram: por que não falou? Eu dava o dinheiro, eu pagava, eu comprava, mas não era isso que Deus queria. Deus queria manifestar o seu poder, a sua graça sobre a minha vida e para mim acreditar, né, que Ele está comigo. Tanto que nunca mais eu parei de entrar de avião.
Pelo menos umas 3 vezes, 2, 3 vezes no ano, eu ando de avião. E voltei muitas outras vezes só de avião e levei todas as amigas. Gente, tá bom até aqui, senão vocês não vão assistir até o final. Espero que vocês assistam, compartilhem, curtam e deixem seu like. E quero agradecer também a minha amiga Cris, porque ela sempre, a frasqueira com os pertences, a frasqueira com o necessaire com os produtos de higiene, é ela que fez pra mim. E eu tô na casa dela. Ela que fez, e isso foi há quantos anos faz, e a nossa amizade continua, graças a Deus. Com o mesmo amor, a mesma força e o mesmo Deus cuidando de nós. Eu agradeço a todos os outros, a minha irmã Mara, que eu fiz a mala na casa dela, peguei as roupas dela. E era na época usava umas roupas largas, porque senão ela vai até brigar comigo, porque ela não era gorda. Gente, beijo, fique com Deus. Amo vocês. Tá aí o testemunho, tá? Então continue deixando seu like, compartilhando e curtindo. Beijo!